eu nunca tinha feito nenhuma viagem no Brasil. Nunca tinha saído de Fortaleza. E aí, nisso, juntei meu dinheirinho com aquilo que eu tinha, com os meus clientes que eu tinha ali, já iniciando meu trabalho de marketing digital. Eu lembro que foi a primeira viagem que eu paguei com meu dinheiro. Não pedi dinheiro pro papai nem pra mamãe. Paguei minha primeira viagem com meu dinheiro. Eu lembro que eu tinha na minha conta, acho que era R$ 1.500. E o dinheiro das passagens. E era qual a sua idade? Eu tinha 20 anos, 20 eu anos. acho. Tá muito ousado, hein? É. 20 anos Botar pra aqui vir esse pra não. pra vir pra cá, pra São Paulo. Isso. Mas eu não tinha nem vontade. Quando eu fui visitar ela, eu não tinha nem vontade de mudar pra São Paulo. Isso é um bom ponto, porque eu não tinha vontade mesmo, assim. Na época, eu tava presa em São Paulo. Eu namorava, eu tava com perspectiva Presa em Fortaleza. eu tava presa em Fortaleza. Eu namorava, tinha empresa lá, enfim. Então, eu realmente não pensava em mudar pra São Paulo. Só ia vir pra São Paulo pra realmente visitar a Júlia, visitar a Era um família. passeio. Um passeio entre amigas, né? Uhum. E aí que aconteceu, assim, a maior reviravolta da minha vida. Era pra ser uma semana de viagem, né? E quando eu cheguei aqui, desde o primeiro dia, a Júlia, né, e o Luiz foram muito intencionais a levar a gente na igreja, pra congressos, enfim. E um desses dias na igreja, eu recebi a minha primeira palavra de envio. E eu nunca tinha recebido nenhuma palavra de envio. Nunca. Aqueles profetas chegam assim, você vai mudar agora pra São Paulo e etc. Gente, pra mim, eu achei uma heresia. Eu falei assim, não vou mudar pra São Paulo, não quero mudar pra São Paulo. Caminho, já se viu falando isso, não tô pensando Não vou agora. receber, não vou aceitar. E aí eu lembro que a gente tava num culto. E contextualizando, é importante falar isso, até um testemunho, né? Na época eu tava muito fria espiritualmente. Muito, muito, muito fria espiritualmente. E eu sempre fui uma pessoa muito fervorosa na fé. Gente, o Espírito Santo tá na minha boca o tempo todo. Tipo assim, eu sou essa pessoa, entendeu? Eu sou. Eu amo, assim, eu amo Você falar acompanhava seus pais na igreja quando criança, você Acompanhava. vivia em congressos, coisas assim, né? Isso, sempre fui essa pessoa, muito fervorosa na fé, muito mulher de oração, sempre fui essa pessoa. Mas na época, eu tava muito, 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 muito fria na fé. E aí eu lembro que eu olhava pra todas as minhas amigas, assim, e elas estavam quebrantadas no Senhor, na igreja, enfim, e eu não tava. Isso machucava o meu coração de um nível, assim, Marcelo e Isabel, que eu não sei nem explicar pra vocês, porque eu sentia saudade, sabe? Eu sentia porque saudade. você já sentiu o quebrantamento, né? Sim, Eu sei o que é isso de saudade do Espírito Santo. sim. E isso me machucava demais, e eu lembro que eu fiz uma oração, eu falo que é uma oração perigosa. A oração perigosa, como que ela funciona? É a oração que você não vai pedir o que você quer, mas você vai pedir para aquilo que o Senhor quer para sua vida. E muitas vezes aquilo que o Senhor quer para sua vida não é o que você imagina, não é o seu sonho, não são as suas expectativas. Não é o que você planejou. Não é o que você planejou. E às vezes o Senhor, na maioria das vezes, ele te faz sair da sua zona de conforto. Eu lembro que eu fiz essa oração perigosa. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, bem consciente, assim. Bem consciente. Bem racional, né? Bem racional. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, eu vou confiar 100% em Ti. Pode mudar tudo. Pode mudar, pode me mudar de lugar, de geografia, pode terminar o que o Senhor quiser terminar, pode me deixar sem dinheiro, sem empresa. Nem tinha dinheiro naquela época, né? Mas fiz essa oração. Nem tinha dinheiro, R$ 1.500 na conta. E aí eu lembro que eu fiz essa oração e parece que foi assim, gente, um start, assim. Quando eu fiz isso, parece que foi um start, assim, espiritual mesmo falando, sabe? Eu faço a referência que é como se fosse a minha comunicação com o Espírito Santo é como se fosse um canal até o céu. Esse canal, eu sentia que ele tava com muita sujeira dentro. Mas quando eu fiz essa decisão muito racional, limpou. Foi assim, instantâneo. Em questão de segundos, assim. Foi racional, mas foi verdadeira. Isso. Foi o que a gente tava lendo hoje de manhã, né? Em espírito tinha verdade. Por mais que seja racional, mas havia verdade. E aí, Havia verdade. Jesus é a verdade, e acabou, né? É isso. Amém. É isso mesmo. E é tanto que nessa verdade, isso aconteceu e foi um start, assim. Eu lembro que eu tive uma visão aberta. O Senhor me mostrou como se fosse a palma da mão dele, assim. Isso, assim, a igreja acontecendo. Eu lembro que era o Vitor Hugo que estava ministrando nesse dia. Não sei se vocês conhecem o Vitor Hugo. Eu já vi. Mas Ele eu não conheço pessoalmente. Ele carrega demais, assim, a presença do Senhor, um profeta. E aí eu lembro que o Senhor, me ajoelhei assim e eu tive uma visão aberta, o Senhor me mostrou a palma da mão dele.
as duas mãos assim, né? De um lado, isso é muito poderoso. Eu via a minha vida em Fortaleza, né? Aquilo que eu tinha, né? Morava na casa dos meus pais. Isso onde? Lá em Fortaleza? Não, Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Dentro da igreja. Deus me mostrou a minha vida que eu tinha, a minha zona de conforto. Eu morava com meus pais, era muito bom morar com os meus pais. Sempre a gente... papai e mamãe, é incrível morar com papai e com mamãe. É muito legal. Ter com os filhos assim. Só que não cresce. Exato. Eu estava na minha zona de conforto, né? Na minha zona de conforto. E tava com o meu namoro ali, sem perspectiva de futuro. Enfim, tava com os meus clientes ali, mas não tava totalmente alinhada ao meu propósito. Então, o Senhor me mostrou a minha vida em Fortaleza, enfim, com aquilo que eu tinha. E do outro lado da mão, ele não me mostrava absolutamente nada. Eu via na visão como se fosse uma neblina, assim, em cima, como se fosse uma nuvem, que eu via que tinha algo no fundo, mas eu não conseguia enxergar o que era. E o entendimento que o Espírito Santo me deu foi que, dos dois lados, se eu escolhesse um ou outro, ele ia me abençoar. Porque eu sou filha amada do Senhor. Mas, se eu decidisse realmente confiar, que foi a decisão, vocês lembram que eu falei que tinha... A oração, né? A oração perigosa. A oração perigosa. Eu achei legal essa oração perigosa. E é poderosa, tá? Orações perigosas são poderosas. Eu tô aqui. Poderosa. Mas ele falou assim, em ambas as decisões que você tomar, eu vou te abençoar, porque você é minha filha. Mas eu tenho muito mais pra você. Porém, você vai ter que confiar e você não vai enxergar os próximos passos. Gente, pra mim, que eu tenho um perfil dominante e influente, eu preciso... Tudo na sua mão. Eu preciso... controle, a agenda, que hora que vai ser. Exato. Meu Deus, que sofrimento não ter, né? Exato. Pra mim, isso, assim, não vou falar que foi uma decisão difícil, foi uma decisão fácil, porque eu sou muito, como você mesmo falou, né, Isabel? Eu gosto de ter controle das coisas, eu gosto de liderar, eu gosto de entender o começo, meio e fim, entendeu? Pra confiar. Confiar, pra mim, é muito difícil. Sem saber o que vai acontecer. Era muito difícil, né? Hoje em dia vai ser o testemunho, mas era muito, muito difícil. Mas com um passo de fé, eu falei, Espírito Santo, eu vou confiar. Pode tirar tudo. Tudo que você quiser tirar, pode tirar. Eu vou confiar.